Já estamos de volta com o Jornal da Regional. JR no ar e o Descalvado em destaque com Dr. Rubens. Sexta-feira, 1º de agosto, ano 2025. Agora sim, né? Saímos do rádio, agora estamos na nossa famosa e conhecida transmissão simultânea que eu tanto falo aqui através do rádio e da nossa página do Facebook. A partir de agora, mais uma transmissão simultânea. E ele está de volta nesta sexta-feira, sextou, hein? Dia 1º de agosto, começando um novo mês aí. E ele, o seu titular aqui do Descalvado em Destaque, está de volta. E vamos começar a partir de agora esse bate-papo bacana. Primeiro eu quero desejar ao nosso amigão titular aqui do Descalvado em Destaque muito bom dia. E aí, Dr. Rubens? Fala, Dr. Rubens! Grande André Colatti. Você sabe que eu tava com saudade de você, André? Você sempre fala isso. Um dos dois tá faltando muito, hein? Ele fica Quem será que é? Ele fica um período aqui afastado e fala assim, André Colatti, estava com saudade. Mas eu sempre agradeço, né? A oportunidade, digo, né? Falar, obrigado, doutor, pela confiança, porque quando André, o Dr. Rubens não tá, André Colatti comanda aqui o Descalvado em Destaque. Obrigado pela confiança. André, tá? eu que te agradeço e até justificando. Como eu já coloquei aqui em outros programas, nós vamos começar uma nova fase no consultório, tá? Uma Sim. parte de medicina até voltada com aparelhagens, etc. Laser, fraques, ultrassom microfocado. Então eu tenho feito muito curso, e os cursos geralmente são de sexta-feira. Sim. Então isso tem me causado algum problema no sentido da rádio. Então até estava conversando com a direção da rádio, talvez a gente até estamos pensando em voltar para quinta-feira. Para quinta-feira. Que era o nosso dia do programa. Aí de quinta eu não tenho curso, aí não vou te dar cano tanto assim, né, André? Apesar que você tem saído muito bem, muito bem. Então eu te agradeço aí as coberturas que você tem dado pro programa e você é o braço direito aqui, não só meu como da regional. Você, Jefferson, todos aqui que nos dão assistência, né? Então muito obrigado. Mas eu queria cumprimentar aí a toda a população de Descalvado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos aqui hoje com um convidado especial. E primeiro eu vou apresentá-lo para depois fazer o início do nosso programa, tá? Então trata-se de Felipe Moreira. Felipe, ele é filho do Dr. Wilson, ex-juiz aqui em Descalvado, uma pessoa muito querida na época, uma pessoa muito importante aqui em Descalvado, uma família muito boa. A sua esposa cuidou da creche Sonho Infantil por muito tempo, então sempre foi uma família muito bem-vinda em Descalvado. Tá? Então é um prazer estar recebendo aqui o Felipe hoje. E o Felipe, ele faz a parte de terapia psicanalística. Isso. Então deixa eu te apresentar e você começa antes de eu perguntar. Aliás, eu queria deixar uma coisa aqui muito, muito clara, André. Tá? Hoje é um programa que eu entendo muito pouco. Então eu sou franco. Tá? Então esse eu não domino a área. Geralmente a gente gosta de falar de coisas que a gente domina, mas eu também sou o contrário, André, eu gosto de aprender, tá? Então eu estou aberto aí para aprendizagem, eu estou aberto para a gente começar aqui a novas experiências, etc. Posso, se o senhor me permite, aqui só mandar um abraço para os nossos patrocinadores, a galera que está com a gente nas transmissões simultâneas. São os nossos parceiros e anunciantes, a gente sempre dá aquele alô e aquele recado especial aqui. Então vamos lá, agradecendo imensamente Supermercado Franzin, através do nosso amigo Silvio e toda a sua equipe. Obrigado, amigos do Supermercado Franzin. Galera, ela tá sempre curtindo as nossas transmissões. E toda hora que eu vou lá, eu vejo o Silvio. Olha que bacana. E o Silvio tá sempre ouvindo, a equipe dele lá tá sempre nos vendo lá, ouvindo pelo rádio. Supermercado Franzin. Quero agradecer também a escola e o pessoal da Ensina Mais Turma da Mônica, através do Jonas Serantola, da Gabriela, nosso amigo Arnaldo, toda a equipe da Ensina Mais Turma da Mônica. Valeu, Joninhas. Obrigado pela parceria. Essencial Engenharia, através do Hélio e a Ariane. Valeu, Hélio, valeu, Ariane, valeu, Essencial Engenharia. E também mandar um forte abraço a Supera Negócios Imobiliários, através do nosso amigo Gustavo Risse. São os nossos parceiros anunciantes aqui das nossas transmissões simultâneas. Pois não, Dr. Rubens, agora sim, vamos lá. Então, gostaria aí de agradecer a participação de toda a população de Descalvado. Eu acredito que vai ser um programa muito interessante. E um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, né, André? Eu acho que o programa está crescendo, as coisas estão evoluindo e com isso a gente necessita de ter esse apoio.
esse apoio técnico, esse apoio tático. Isso ajuda e é muito bem-vindo. A gente agradece a todos os nossos colaboradores, são empresas sérias, pessoas sérias, eu conheço a todos, e são pessoas que ajudam a desenvolver a nossa cidade. Então, como eu estava falando, é uma área que eu domino pouco, praticamente nada. Ela vem de encontro a um tema que chama-se terapia quântica, né? A terapia quântica abrange um tratamento voltado à mente, ao corpo e à alma. Eu acho que é uma coisa muito válida, né? Porque nós estamos cansados de saber que muitas das doenças, eu sou mais da parte técnica, é claro, mas muitas das doenças têm envolvimento psicossocial muito importante, muito importante. Então é fundamental que a pessoa trate também o seu espírito, a sua alma, além do seu corpo. Então hoje aqui nós estamos recebendo o Felipe Moreira e a gente vai fazer aqui um bate-papo com ele. Então, Felipe, eu vou te fazer algumas perguntinhas de quem não entende absolutamente nada, que é o meu caso, tá? Eu vou te deixar bem à vontade para você dar uma explanação, para você responder as perguntas, que com certeza vai vir no nosso público. A nossa audiência, graças a Deus, é muito boa, por isso que nós começamos e mantivemos esse programa, já tem alguns anos, né, André? Então, Felipe, gostaria que você se apresentasse em uma breve trajetória sua, formação, como você chegou a esse trabalho, etc. Bom dia, Dr. Rubens, bom dia aos ouvintes aqui da rádio, muito obrigado pelo convite. A minha formação é um pouquinho extensa, eu já estou trabalhando aqui em Descalvado nessa área há mais ou menos uns 9, 10 anos e sou muito agradecido por tudo que Descalvado me proporcionou. É um povo maravilhoso, eu também tenho aqui a minha clínica, que também tem outros profissionais trabalhando comigo, aqui também eu tenho o meu centro espiritualista, ou seja, é uma cidade que eu nasci, cresci, me desenvolvi e tenho muita gratidão por tudo que eu conquistei aqui. No meu trabalho, da terapia quântica que o senhor mencionou, as pessoas costumam não entender muito bem, né? Terapia quântica, o que é isso? Parece coisa de louco. Terapia quântica, o que é isso? Exatamente. Gente, o que é isso? É coisa de louco? Não, não é. É que hoje, pessoal, a gente tem esse hábito, hoje não, né? Antigamente, agora as pessoas estão mudando, de que se você tem uma doença, você vai ao médico. E claro, se já atingiu o corpo físico, você precisa ir ao médico, tá, gente? A gente não pode fugir, querer tratar coisas que já atingiram o nosso corpo material só com oração, com remédio caseiro, essas coisas. Não, a medicina também é obra de Deus. Mas a gente já sabe que existem outros corpos, como o corpo emocional, que ali estão todas as nossas emoções não trabalhadas. Existe o nosso corpo mental, onde tudo aquilo que a gente passou durante nossa infância, juventude, que não foi resolvida, todos aqueles traumas, aquelas dores, aquele conteúdo cheio de emoções que não foram ressignificados, fica tudo lá preso. E fica lá bastante tempo. Se a gente não trabalha, isso uma hora vai ser jogado, despejado no corpo físico. Aí você vai no médico da terra. Mas quando a gente fala de medicina quântica, é explorar esses outros envoltórios. O corpo mental na parte espiritual seria para Freud, né? O inconsciente. Tá tudo guardado lá que você passou na infância, juventude, um trauma, enfim, que não foi ressignificado. Então, quando a gente trabalha, né, na terapia esses conteúdos, a gente impede que isso se transforme um dia numa doença física, isso impede que a pessoa também desenvolva um vício, algum comportamento destrutivo por conta daquela carga que está guardada lá há anos, ele nem sabe que está lá e acaba virando um problema na vida adulta. E diga para mim, como é que você chega ao ponto de descobrir se a pessoa tem algum desses traumas, alguma dessas coisas da infância? Que no meu caso, por exemplo, a minha infância foi um bom tempo atrás. Então, como é que você chegaria a isso? Inclusive, parece que você atua também na área de hipnose, né? Isso. A hipnose é uma das técnicas para explorar esse inconsciente. Então vamos lá, bem resumidamente para os nossos ouvintes. O inconsciente, Freud descobriu no século XIX que existe um lugar que tudo que a gente viveu, desde que a gente estava na barriga da mamãe, tá, gente? Porque eu já fiz hipnose que a gente voltou para a época que a criança estava no útero da mãe e ali a mãe estava muito assustada. Eu vou dar conta de ser mãe, eu vou conseguir criar essa criança. O pai dela vai me ajudar, ele vai me abandonar. Enfim, todas essas inseguranças passaram para a criança na barriga dela. E hoje ela é
Ah, desculpa. Hoje é um adulto que tem, sei lá, uma insegurança muito grande e a gente na hipnose conseguiu, no caso específico, não é todo mundo que é igual, né, gente? Cada história é única. Naquele caso, descobri que veio da barriga da mãe. Então, é óbvio que você não vai lembrar dessa época naturalmente. Então, a hipnose é uma das técnicas. Freud não usava hipnose porque ele era muito ruim hipnólogo. Ele abandona, ele cria psicanálise, que é uma maneira mais demorada, mas muito eficaz, da pessoa ir devagarzinho na terapia, com a técnica adequada, relembrando esses fatos, né? Da vida, sim, da vida desde que seja inicial, nos primeiros anos. Mas a hipnose, ela é mais, assim, direta. E aí a gente voltou, descobriu, por exemplo, esse trauma na barriga da mãe, e depois que isso aconteceu, ela ressignificou e hoje é uma pessoa mais segura. Então a hipnose, ela põe a pessoa num transe para tentar acionar, achar dentro dela. E veja bem, muitas pessoas procuram hipnose. Ai, vai ser glamuroso. Será que eu vou descobrir na hipnose que eu fui Cleópatra em outra vida? Que eu fui no... Não. Para com isso. É um tratamento muito sério. Tem que ter indicação para fazer hipnose. E você vai, muitas das vezes, a liberar uma energia que é cheia de angústia, cheia de dor, porque você revive exatamente como foi na época, tá? Não é nada glamuroso. E aí, quando a gente faz essa regressão, a pessoa consegue descobrir a origem. E quase 98% tá nessa vida, viu, gente? Quem acredita em vidas passadas, às vezes fica achando que tudo é coisa de passado. Vamos voltar pra realidade, viu, gente? 98% dos nossos bloqueios, problemas estão nessa encarnação aqui, tá? Então a hipnose, ela tem essas maneiras de pôr a pessoa num transe pra ir buscar isso que de uma forma natural não viria. A hipnose tem algum problema, algum risco, algum problema técnico? Ela é uma terapia reconhecida, autorizada hoje? Como funciona? Sim, ela tem também toda uma regulamentação. Você precisa ter certificação para poder trabalhar como hipnólogo, né? E aquela hipnose que às vezes você vê na televisão não é a hipnose que nós estamos falando, né, gente? Aquela hipnose show que às vezes algum programa de televisão passa. A pessoa começa a imitar galinha, a pessoa fica com o dedo... Não é isso, a gente faz uma hipnose séria, terapêutica, para achar aquilo que tá atrapalhando a vida dela, tá? Então, assim, aquela pessoa que fala, eu não me lembro nada da infância, eu tento lembrar e não vem nada. Possivelmente, porque não é regra, gente, a gente tem que analisar caso a caso. Essa infância foi cheia de algumas emoções muito fortes que aquela criança não soube dar conta. Então, o inconsciente, para proteger a pessoa, para ela poder dar conta e continuar vivendo, ele recalca tudo isso, fica preso, né? E não vem, a pessoa realmente bloqueia, ela não consegue acessar aquilo. E quando a gente vai com a técnica correta, né, com esse trabalho, assim, certificado, com confiança, não fazendo de uma maneira irresponsável, ela relembra aquilo que estava bloqueado e normalmente isso vem assim com muita emoção, né? A pessoa consegue relembrar coisas que estavam guardadas porque aquele conteúdo, se ficasse na mente dela, geraria muita dor. Por exemplo, abusos, doutora. Ou quando uma criança é abusada muito precocemente, ela não tem ferramentas para conseguir lidar, para entender aquilo que está acontecendo e é automaticamente recalcado pelo inconsciente dessa criança, né? E aí na vida adulta, por exemplo, pode ser um adulto que não gosta de ter relações sexuais, não consegue ter um parceiro fixo, isso tudo influencia diretamente, mas ela não sabe, né? Ela nem desconfia. Na hipnose a gente pode vir a descobrir que isso é um conteúdo que está recalcado, que bloqueia ela de se permitir hoje ter relações saudáveis, né? É só um exemplo. Então a hipnose seria uma terapia também? É, uma terapia. Não só um diagnóstico? Não, de maneira nenhuma. É uma terapia e tem pessoas que têm mais facilidade, tem pessoas que têm mais dificuldade, mas eu sempre repito para os ouvintes, pessoal, não é para buscar a hipnose sem uma indicação. Ai, vai ser glamuroso. Não vai ser glamuroso, tá? Eu mesmo, Dr. Rubens, quando eu era jovem, fui fazer hipnose achando que ia ser incrível, divertido, maravilhoso. Voltei para uma cena da minha adolescência horrorosa. Nunca mais voltei na hipnose, falei, não dou conta. Mas quando você é submetido à hipnose, depois quando você sai, é um transe, né? Isso. Quando você volta, você lembra o que você disse, o que aconteceu? Bacana, ótima pergunta. Até por isso que Freud abandonou a hipnose, porque na época do Freud, tinha até o caso clássico de Ana O, que é uma paciente que nem era de Freud, era de Charcot, que ele acompanhava, e
A Ana O, ela no transe explicava tudo o que acontecia na época que ela tinha histeria, né? Estavam estudando as histéricas daquela época, achavam que histeria era um problema feminino e tinha a ver com útero, até a palavra grego tem a ver com útero. Achavam que só as mulheres tinham aqueles sintomas e aí abriam as mulheres literalmente tentando achar dentro do corpo da mulher o porquê que ela tinha aqueles sintomas e obviamente que não estava no corpo, estava na mente, demoraram, né? Pra descobrir isso, inclusive foi Freud que chegou a essa conclusão, né? Naquela época, a hipnose era com a pessoa totalmente em transe e ela voltava e não lembrava de nada. Então a Ana O não se curava, né? Depois aquele sintoma ia para outros, aquele sintoma melhorava, mas ele acabava transitando para outra coisa. Hoje não. Hoje a hipnose é consciente. A pessoa está num transe, mas ela tem consciência de tudo aquilo que ela está revivendo, que ela está acessando, para que ela possa ressignificar junto com o terapeuta, porque não é só ver, despertar aquela emoção. Você precisa saber o que fazer com aquilo quando aquilo desperta, né? Você tem que saber ajudar a pessoa a ressignificar aquilo. E aí ela tem total consciência do que acontece e isso daí quando ela volta do trânsito ela leva para a vida dela. Porque isso pode ser um sofrimento para a pessoa até lembrar de determinadas coisas, não é? Com certeza, por isso que eu falo que não é brincadeira. Só que o fato de não acessar isso, aquilo também já está afetando ela. Só que ela não sabe, né? O Jung diz uma frase, até se tornar o seu inconsciente, consciente, ele vai dirigir a tua vida e você vai chamar isso de destino, né? Então, assim, o que tá lá dentro de nós, ele não fica quieto. O Freud fala que o inconsciente é uma força viva. E aí a gente não acessa, tá lá guardadinho, mas aquilo fica atrapalhando, fica dirigindo as nossas ações no nosso dia a dia. Um exemplo, os vícios, né? Ultimamente tá melhorando, mas antigamente homens, né, não iam para procurar terapia, falavam que isso era coisa de doido, né, ou que isso era coisa de gay, sei lá, tinha esses preconceitos. Então o homem, todo o trauma que ele passou na infância, na juventude, ele tinha que dar conta sozinho. Ele tinha que dar conta porque, assim, ainda hoje tem esse preconceito, mas imagine há 30, 40 anos atrás. E aí esse homem com a dor, porque ele foi abandonado, porque ele passou por um abuso, ou teve, sei lá, um problema com o pai era agressivo. Tá, ele não pôde falar com ninguém, ele não fez uma terapia, ele não pôde chorar aquela dor. Bom, ele tá carregando aquilo. E aí isso pode ser uma das coisas que ele vai beber para poder tirar aquele sentimento ruim. Ele não sabe, é inconsciente aquela dor de tudo que ele viveu. Mas quando ele toma um copinho de cerveja, é como uma válvula da panela de pressão que você dá uma levantada, aí ele sente aquele alívio. Só que o que acontece? No dia seguinte precisa de novo, no outro dia de novo. E aí se você vai fazer hipnose, cara, relembrar tudo aquilo que você passou na infância é doloroso. Mas se a gente ressignifica, ele não tem mais aquilo dentro dele. Ele não precisa mais, vamos dizer, usar a bebida como uma válvula de escape. Drogas também? Com certeza, com certeza. Todas as pessoas que têm essas dependências, você pode ter certeza que você vai encontrar na linha do passado dela muita dor, muita coisa mal resolvida atrapalhando ela, e aí a gente busca uma forma de dar essa aliviada, de dar uma compensada, vamos assim. Certo. Em relação a psiquiatra, a psicanálise, etc., eu costumo dizer sempre para os meus pacientes que tem ocasiões que é muito importante que eles procurem ajuda, que Sim. É muito importante, porque tem ocasiões que a gente percebe claramente de que a doença é psicossomática, né? Uhum. Ela não é uma coisa ali orgânica. Uhum. Né? E aí as pessoas ficam, como você falou, então ainda o brasileiro encara o psiquiatra como louco. Isso. Né? Eu vou no psiquiatra, alguém vai saber que eu fui, vão falar que eu sou louco. Uhum. Aí eu dou um exemplo. Eu digo que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país de primeiro mundo, eu acredito que mais da metade da população faça psicanálise. Rotineiramente, tá? Faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento técnico, intelectual da pessoa, profissional, etc. Então é muito importante, e quem sentir necessidade ou for indicado que eu faça, não tenha preconceito nenhum, tá? Porque com certeza vai ajudá-los. Em relação à hipnose, realmente eu estou aprendendo agora, a única coisa que a gente vê é em filmes, né? Como você mesmo disse. Então aqui eu tenho minhas dúvidas em relação a muita coisa, eu vou procurar até ler alguma coisa a mais para ver o que eu vou entender disso tudo. Fica aí o convite. Realmente a hipnose é uma técnica maravilhosa, mas tem que ser feito com muito cuidado, viu, pessoal? Porque você vai
abrir o baúzinho e a gente não sabe o que vai sair lá de dentro. Se a gente faz isso por curiosidade, sem a técnica adequada, isso pode representar uma grande perda para o cliente ao invés de uma melhoria. Então, assim, tem que ter muita responsabilidade. Realmente indico o senhor ler e estudar mais sobre isso, que vai acrescentar na sua profissão. André, tô com a boca seca aqui, tô tomando uma aguinha. quando- Você não quer dar um pitaco aí? Como que estão nossos ouvintes? Quando eu olho pro doutor aqui, já falo assim, eu olho pro doutor Rubens ali, viu, Felipe, e faço assim, ó, tá cheio de gente aqui. Vamos lá então? Tem gente te mandando abraço aqui, tem perguntas também. Eu quero agradecer aqui pelo Face, vou pelo Face primeiro aqui, ó. Josiane Cristina Alves, através da nossa página do Facebook. Um abração pra você. Ó, a Josiane diz o seguinte: Felipe, uma informação que eu tive é que 95% da mente é inconsciente e apenas 5% não. Procede? Josiane Cristina Alves, Felipe. Procede perfeitamente. Por isso que até os nossos colegas estavam falando aqui antes da gente entrar no ar de autoconhecimento. É exatamente sobre isso. Quando eu conheço a mim mesmo, eu tenho mais controle das minhas ações, das minhas atitudes. Eu posso ser um ser humano melhor, mais evoluído, porque eu me conheço, entende? Tudo que você faz, meu querido ou minha querida que tá ouvindo aí, nossos ouvintes, tem um porquê. Ah, eu não gosto disso. Ah, eu não fui com a cara da ciclana. Eu não gosto do Beltrano. Mas por quê? Você já parou pra pensar? Tudo tem um motivo. Você só não sabe, você só não se conhece o bastante pra entender, né? Um exemplo bobo da psicanálise. Olha, você quando era pequeno tinha uma babá que maltratava você. Ela tinha cabelo escuro, olho escuro, vamos dizer assim. E ela te beliscava, ela te maltratava quando seus pais não estavam perto, etc. Isso era lá quando você tinha 3, 4 anos, você não vai lembrar nunca. Mas até hoje, quando você encontra uma mulher com essas características, você vai falar assim, ó: ai, meu santo não bateu com a fulana. Ai, não sei porquê, não gostei dela. Ai, não sei, não me desce. Tem um porquê inconsciente. Não existe essa coisa aleatória, tô passando, não bati com ela. É que você provavelmente tem um conteúdo no seu inconsciente que você não se recorda, mas aquilo remete àquela visual, aquilo que ficou pra fora. E aí você vai ter essa sensação ruim. Tudo que a gente vive tem uma explicação, meu amor. Você só não ainda descobriu qual é. Com autoconhecimento você já vai perceber. Eu muitas vezes tenho comportamentos que eu falo assim: por que eu reagi dessa forma? Vamos tentar entender. Aí eu já falo: ah, já sei porque que isso me pegou. Isso é autoconhecimento, porque realmente mais de 90% do que a gente carrega conosco é inconsciente. Precisa de trabalho para isso se transferir, se transformar consciente. Muita análise. E tem alguma coisa, alguma ferramenta, algo que possa ser feito para a pessoa entender mais, se autoconhecer? Olha, eu vou dizer que assim, existem os livros de autoajuda. Hoje em dia também tem muito conteúdo no YouTube gratuito, que a gente não pode descartar o auxílio de tudo isso. Mas eu ainda vou dizer da boa e velha e clássica terapia, né? Com um profissional qualificado. Isso não importa a linha que você decida. Eu vou pra psicanálise, vou pra psicologia comportamental, eu vou pra uma coisa alternativa. Aí não importa, vai com o seu coração, aquilo que você se identifica. Mas busque algum auxílio, uma terapia, para que você possa se conhecer melhor. Mas aí cada um vai seguir aquilo que de repente toca o coração, né? Tem coisas que pra um às vezes, isso aqui pra mim não é muito legal e tal, mas busque uma ajuda de alguém qualificado pra poder te orientar, que você vai conseguir se conhecer melhor e liberar esses conteúdos do seu passado que certamente estão te atrapalhando hoje. Então você acha que o autoconhecimento te ajudaria a se livrar de determinados sentimentos, culpa, medo, raiva, ódio, etc? Claro, mas a culpa, por que eu sinto culpa? Não tem sentido, deve ter sido alguma coisa na criação. A constelação familiar, ela aí é outra técnica que também é muito válida, assim como a hipnose, que eu trabalho e assim, eu tenho resultados fantásticos. A culpa é um sentimento que muitas vezes é criado durante os primeiros anos de vida na convivência com pai e mãe. Por exemplo, eu atendi ontem, esses dias, uma cliente que ela fala que ela tem muita culpa e ela não consegue seguir em frente. Vamos lá. Explica um pouquinho, o que seria a culpa?
Então, a culpa é um sentimento dos piores. Se você tem problema de pulmão, se você tem problema como asma, bronquite, esses problemas que não melhoram nunca, você pode ter certeza que você está carregando sentimentos como a culpa, que prende exatamente nessa região, que impede que a gente tenha aquela respiração leve, abrangente, a gente fica, parece que uma coisa presa. A culpa, por exemplo, no caso de ontem, doutor, eu atendi ontem ou anteontem uma cliente que é novinha, 22, 23 anos, e assim, tá com muita dificuldade de viver a vida, se sente culpada, sente que ela não pode viver os sonhos dela, tá presa literalmente. E a gente foi ver que o pai é muito agressivo com a mãe. O pai, ele bebe e agride a mãe. E essa menininha cresceu assistindo aquilo tudo. E ela, quando ficou maior, agora ela tem 22, mas a partir dos 15, ela começou a questionar a mãe. Mãe, por que você não vai embora? Mãe, por que você não se separa? Por que você tá passando por isso? E a mãe, desde que ela tinha 14, 15 anos, diz, por tua causa. Eu não me separo porque eu tenho que cuidar de você. Eu tenho que ficar, né, com ele, porque como é que nós vamos viver se não for? E joga toda essa responsabilidade pelo casamento ruim e diz ainda, olha, o casamento piorou depois que você nasceu. Ou seja, isso é um caso muito comum que chega em consultório. Essa menininha desenvolveu a culpa, não é uma coisa que a gente nasce com ela vai surgir de alguma forma, tá? Esse é só um exemplo. E essa menina hoje sente que ela não pode ir embora, não pode ser feliz, porque, minha mãe privou a vida dela pra cuidar de mim, não se separou, ficou com esse homem aí que é um traste, por causa que eu precisava de um pai, que eu precisava de uma casa. Agora ela se sente culpada de ir pra vida e deixar a mãe aí, né? Agora ela tá na idade de ir embora, fazer faculdade, não consegue. Então a culpa, ela é construída, tá? E a gente tem que analisar cada caso para entender o que está gerando aquele sentimento. Então a culpa não necessariamente é algo que a pessoa fez, mas sim algo que ela trouxe junto com a sua bagagem. Exatamente, ou algo também que ela fez. A gente tem que ver cada caso, né? Cada história é única. Eu sempre falo isso, gente. Pode ser? Quando eu peguei e me faz pergunta, pode, tem que analisar o caso a caso, mas pode ser uma conduta que ela teve ou uma conduta que ela nem teve, mas foi imposta para ela como responsabilidade, né? Tem muitas mães que abdicam da vida para cuidar dos filhos e deixam de viver seus sonhos, deixam de viver as suas coisas, e aí não fazem por mal, obviamente, mas acabam passando pro filho, olha, eu abri mão de tudo, do meu sonho, deixei de trabalhar para cuidar de vocês. Isso já acaba gerando inconscientemente uma culpa na criança, entende? Isso eu acho um erro muito grande, porque eu acredito que a partir do momento que uma pessoa decide constituir uma família, né, ela já tem que saber que ela vai mudar todos os seus padrões. Né? As suas prioridades vão ser outras. Ela vai deixar de ser ela e ela vai dividir o ela com 1, 2, 3, 4 pessoas. Concordo. Então acho que aí a falha não é, ela nunca pode dizer, não. A partir do momento que a pessoa fala, eu quero construir uma família, ela tem que estar consciente e preparada de que sua vida vai mudar, os seus sonhos serão outros, a sua realidade será outra. Vai se privar de muita coisa, mas por outro lado vai ter uma felicidade muito grande de ver seus filhos crescerem, desenvolverem, se tornarem alguém e virem a construir uma família lá na frente. Perfeito, também, né? É que infelizmente não são as coisas sempre como a gente gostaríamos que fosse, né, doutor? Se fosse como o senhor falou sempre, a gente estaria num planeta muito melhor. Mas é verdade, né? André, vamos lá. Vamos lá que tem muita gente, doutor. Tá bombando. Que pauta, hein? Sextou com essa pauta aqui maravilhosa. Vamos então. Toninha Finato Bertoletti. Tudo bem, Mandando Toninha? Um abraço aqui pra Toninha, falando bom dia, Felipe. Abraço pra você, Toninha. Oi, obrigado, Toninha. Viu? É isso aí. A Toninha falou assim, Felipe, eu fiz a construção familiar com você, eu posso fazer novamente? Toninha, se tiver alguma questão, pode, mas a gente não pode ficar usando a técnica assim, né, só porque é gostoso, porque é bonito, porque a gente tem que ter algum motivo terapêutico, alguma coisa pra gente realmente tratar, mas pode, Toninha, um beijo grande pra você. O que ela disse como construção familiar seria o que você disse, constelação familiar. Ela confundiu, seria constelação. Seria a mesma coisa. Então define um pouquinho mais, resume pra gente, em poucas palavras, o que é a constelação familiar. Tá, é uma técnica criada por um senhor alemão que já morreu. Ele viveu mais de 90 anos. Ele teve tempo para ser do exército alemão. Ele teve tempo para ser padre mais de 30 anos, missionário na África. Depois se formou em psicanálise, viveu, se casou 2 vezes. Quer dizer, o homem viveu uma vida intensa. E ele deixou aí a constelação familiar como uma terapia que revolucionou aí o mundo terapêutico nos últimos anos. Ele vai
falar que tem 3 leis, Dr. Rubens, dentro das famílias. E quando essas 3 leis são desrespeitadas de alguma forma, vão dar essas brigas, encrencas e desentendimentos que a gente vê por aí. Bem resumidamente, né, gente, porque isso poderia falar aqui horas. Lei número 1, pertencimento. Como assim pertencimento? Não posso demitir papai e mamãe. Porque as pessoas acham, né? Ai, papai não foi bom, o papai bebia, então não é mais meu pai, não considero meu pai, não falo mais com meu pai. Primeira coisa, meus queridos, numa empresa, você pode se demitir, você pode romper o vínculo. Na família, não. Você, se nasceu daquele homem, daquela mulher, pai bom, pai ruim, pai ausente, mãe legal, mãe ausente, não importa, é tua mãe e teu pai. Tá? Você não precisa nem ter um vínculo próximo se não for possível por algum motivo, mas você deve respeito e gratidão porque a sua vida veio desse casal aí, tá? Eles te deram a vida, não tem nada mais valioso que a vida. A segunda lei é a lei do pertencimento, a lei do equilíbrio, que essa é mais para casais e relacionamento. E a lei número 3 é a hierarquia. Essa é a que eu mais gosto. Como assim hierarquia? Gente, eu recebo pessoas no consultório o dia inteiro que querem mudar o pai e a mãe. Porque eu não aceito meu pai. Porque eu não aceito minha mãe. Ô, meu querido, o que você não aceita neles, você muda em você, na tua casa, no teu casamento, na tua vida, 10. Mas você não tem o direito de querer mudar papai e mamãe, porque eu não aceito que meu pai bebe. Então você não bebe, amor. Né? A vida é do seu pai, e você não tem o direito de querer mudar as pessoas. O vínculo é incondicional. Não existe te amo se você parar de beber. Te amo se você me amar de volta. É te amo apesar de tudo, né? Porque ninguém é perfeito. Então, assim, quando a gente respeita essas leizinhas básicas, a convivência melhora. Mas se eu quero mudar o marido, eu quero mudar minha mãe, eu quero, né, o meu ego inflado, acho que eu sei o que é certo pra todo mundo, isso vai começar a gerar atrito, briga, discussão, né? Então, quando a gente vai fazer uma constelação, a gente abre a história da pessoa e vai ver o que tá fora do lugar, né? Resumidamente, tá, gente? Isso se confunde um pouco com a juventude, com a adolescência, etc. Porque a gente vê que os mais revoltados são os adolescentes, né? Que têm essa vontade de falar, o pai, a mãe, coisa e tal. Os problemas familiares ali. Depois, com o tempo, eles acabam vendo que, amadurecendo um pouco, vendo que a realidade é diferente, né? E acabam aceitando mais aquilo. Mais ou menos, porque, por exemplo, Dr. Rubens, realmente o senhor está correto nessa questão dos adolescentes. Mas, assim, constelação familiar, eu pego o dia inteiro, por exemplo, o cara tem 40 anos, ainda mora com a mãe. Isso também é um problema dentro do sistema, né? Ou a mãe, ele casou, mas a mãe quer saber se ele comeu, se ele almoçou. A mãe fala pra esposa como que ela tem que tratar o filho dela, né? Então, assim, os problemas, quando os vínculos, eles não são bem solucionados, não são bem harmonizados, eles podem perdurar a vida toda, né? O Freud já dizia, né? A infância termina, o infantil não. Eu posso estar infantilizado com 60 anos, né? Então, assim, os problemas mais, assim, que chamam a atenção são na adolescência. Mas o que a gente tem de vínculos desarmoniosos entre adultos, senhor, não tem ideia. Casais que eu atendo, que às vezes, assim, a mulher, ela só se via como a única função dela era cuidar do marido, por exemplo. Aí o marido falece. Aí ela entra numa depressão, porque ela não se reconhece como mulher, já não sabe o que fazer dali pra frente. Então a gente tem que tentar trabalhar todas essas vertentes, despertar potenciais adormecidos nos clientes e tentar empurrar eles pra vida. Tá. Nunca é tarde. Me diga o seguinte, você falou aí de um filho que mora até 40 anos com a mãe, etc. A gente tá vendo que essa geração de hoje é uma geração que tá voltando pra casa. Isso é por comodismo, muitas vezes não é por um mimo, etc. É porque economia, etc., facilidades, coisa e tal. Como você encara essa geração hoje que ela está retornando com 30 e poucos anos para casa ou não saiu de casa até então? E muitas vezes ela não é só por causa de um mimo, mas sim por uma oportunidade. Não vou usar a palavra oportunismo, né? Vou usar oportunidade. Dr. Rubens, eu sempre falo assim, você já viu aquelas pessoas, eu falo para meus clientes, que vão praticar, sei lá, na Olimpíada salto em distância?
antes de começar a correr, eles sempre dão um passo para trás para pegar aquele impulso. Ou seja, voltar para a casa dos pais em alguns momentos de dificuldade, né? Passou por um divórcio complicado, tá passando por uma situação que eu preciso daquele apoio, é totalmente ok e aceitável. O que não dá é para voltar à posição de filho depois de uma certa idade. Porque quando a gente se torna adulto, a gente já controla a nossa vida, nossas finanças, a gente já se torna independente. Aí a gente volta para casa da mãe com 40 anos, a mãe fala, mas pra onde você vai? Com quem você vai? Que hora você vai voltar? Por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo aquilo? Então, assim, a ideia é retornar por um período de tempo é totalmente positivo, mas essa pessoa precisa tomar um impulso e voltar a tomar as rédeas da vida dela, né? E assim, lá na África, os leões, quando chega uma certa idade, mesmo o leão, que é filho do pai lá tal, ele tem que ir embora conquistar o território dele. Ele não fica no mesmo território que o pai, senão mesmo sendo pai, dá uma guerra lá, um mata o outro. Então eu falo, se você tem um filho, com todo respeito aos ouvintes aí, mas se você tem um filho de 30 e poucos anos, não, mas ele se dá super bem com o pai, a gente mora todo mundo junto. Por que esse leão não foi conquistar o território dele? Por que ele ainda tá aí dentro de casa, né? Será que não tá muito confortável pra ele? Não tá muito seguro? Quando é que ele vai sair e conquistar as coisas que ele precisa? Então, a constelação é mais ou menos um raio-x que a gente, com tranquilidade, vai olhando pra entender o porquê daquilo. Entendeu, doutor? É mais ou menos assim. Entendi, mas eu ainda tenho um questionamento em relação a essa geração Z, né, de hoje em dia, que se diz, né? Uhum. Que é uma geração que gosta de ficar dentro da casa por comodidade. Uhum. Por comodidade, não por necessidade. Isso, e aí que tá. E o que ele precisaria desenvolver? Por exemplo, chegam às vezes uns pais pra mim e falam, ai, meu filho, adolescente, tá dando muito problema. E eu falo assim, vamos analisar, porque às vezes isso pela psicanálise é maravilhoso. Porque, vamos lá, o adolescente quer chegar a hora que ele quer. 2, 3 horas da manhã. O adolescente quer sair e dormir fora quando ele decide. Ou ele quer levar o pessoal em casa pra fazer festinha e tal. Se os pais permitem, porque tal dessa geração Z é muito mimada, esse adolescente, ele não vai sentir que ele, eu preciso ir embora, eu preciso ter minha casa, meu canto, porque ele faz tudo que ele quer na casa dele. Então, esse tipo de frustração, esse tipo de inconveniente que às vezes ocorre entre pai e filho é bom, pessoal, porque assim esse filho vai criando consciência que assim, já não dá mais, preciso ir pra minha casa, eu preciso ter meu espaço pra viver as minhas experiências. Agora, se o pai e mãe fazem tudo pra eles, deixam eles muito confortáveis, pra que eu vou pagar um aluguel? Pra que eu vou pagar minha própria conta de força, minha própria conta de internet e etc. Então, assim, claro, atritos excessivos tem que dar uma olhada, mas algum atrito entre pai e mãe e filho, por exemplo, é importante, porque assim ele vai falando, não aguento mais. Realmente, olha, eu quero ter minha casa, quero ter minhas coisas, e aí ele vai embora. Se pai e mãe deixam o filho fazer dentro de casa tudo que ele quer, é um problema, porque ele vai ficar ali encostado e as experiências que ele deveria ter, o amadurecimento que ele vai ter quando ele tiver a responsabilidade de ter a casa dele, as contas dele, vai ficar pra trás. Certo. André, vamos lá. Vamos lá, que tá bombando, doutor. Tá uma loucura aqui o nosso WhatsApp. Eu quero mandar um forte abraço aqui. Agora eu vou no Zap. Eu falei já um pouquinho aqui no Facebook. Eu quero mandar um abraço pra Fernanda. Fernanda, aliás, que é a nossa parceira anunciante aqui da Regional, lá da Agropecuária 3 de Maio. A Fernanda falou o seguinte aqui, entrevista espetacular. Uma entrevista muito esclarecedora. Obrigado. Obrigado pela participação, Beijo, Fernanda. Vamos ver quem mais comigo aqui. A dona Iracema está mandando um beijão para o Felipe. Ele ama muito, ele ama ele aí. Ô, dona Iracema, tá mandando aquele beijão. Beijo, dona Iracema. Valeu. Quem mandou aqui foi o Eds do Centro, que mandou pra gente essa. Como a psicanálise e a constelação familiar e a espiritualidade podem se complementar no processo de autoconhecimento e cura emocional, e de que forma cada uma dessas abordagens enxerga as origens dos nossos conflitos internos. Bom, acho que foi o que foi dito até agora, né? Acho que foi respondido até agora. Mas a gente tá registrando aqui. Você quer acrescentar alguma coisa? É tudo que você disse até agora. Eu só vou colocar rapidamente que ele colocou o espiritual, né, pessoal? Isso. O Bert Hellinger, que criou a constelação familiar, eu acho que é muito interessante, assim, eu não vou abrir esse parêntese aqui, mas Freud, Bert Hellinger, quando criaram essas técnicas, eles queriam que fossem técnicas reconhecidas pelo pessoal médico, né? Então eles meio que tiravam um pouquinho a espiritualidade, até Freud briga com o Jung, quando o Jung começa a falar de espiritualidade, Freud fala, não, pelo amor de Deus, eu quero que a psicanálise seja
científica. Então todos eles meio que assim, põem um pouquinho de lado a parte espiritual, porque eles queriam que a teoria que eles criaram fosse respeitada pela parte médica. E se você fala de religião, essas coisas, você sabe que tem muito preconceito, né, doutor? Mas eu vou dizer pra vocês, por eu ter essa minha bagagem espiritual, muitos me conhecem como dirigente da Fraternidade de Luz, eu faço uma constelação muito espiritualizada, porque, gente, não dá pra separar, né? A gente tem nossa ancestralidade, a gente carrega conosco isso, nossos antepassados estão sempre por perto. Então, eu, particularmente, tem psicanalistas e tem consteladores que realmente não entram nessa parte, ficam muito na parte técnica, e eu não. Eu sou muito da parte espiritual também, porque eu acho que acrescenta. E, eventualmente, numa constelação familiar, a gente tá tratando de um avô que faleceu e muito doente, e até hoje o cliente não conseguiu superar, por exemplo, aquela perda. Eu não tenho problema em tentar ajudar a conectar com esse familiar, dou um recadinho se possível também. Aí é outra parte que é minha, tá? Mas tudo se complementa, tá, pessoal? Ainda que a gente às vezes tem terapeutas que não querem olhar pra isso, o espiritual tá sempre perto, sempre perto, sempre perto. Vamos lá, André? Vamos lá, atenção, Marcinho do... Ah, o Marcinho, esse aqui tá com a gente sempre participando. Abraço, Marquinho. O Márcio, Marcinho, né? Lá do São Sebastião, a gente chama ele carinhosamente como Marcinho, porque é o nosso ouvinte assíduo. O Márcio do São Sebastião disse, bom retorno, viu, doutor Rubens? Obrigado, Márcio, obrigado pela audiência. Ele falou aqui, ó, como sempre, doutor, a programação tá excelente, parabéns a todos aí da Regional. Obrigado. Vou passar o recado aqui pro nosso diretor. Vamos passar para ele, claro. Sebastião do Centrão da cidade, parabéns pelo programa. O vício em jogos tem alguma causa para a hipnose? E ajuda alguma coisa, Felipe, sobre esse caso aqui de jogos? Sebastião do Centro. Todos os vícios, com certeza, Sebastião, com certeza, é muito interessante. Não precisa ser necessariamente pela hipnose, né? Pode ser por uma terapia convencional, pela psicanálise clássica, mas você precisa entender o que é que há dentro dessa pessoa que o faz ter esse comportamento repetitivo, tá bem? Então pode ser, claro, pela hipnose. A única coisa que eu queria fazer uma ressalva aqui, já que a gente falou do espiritual, é assim, muita gente acha que tudo que acontece na vida dela é culpa de encosto. Não, porque tem um encosto, tem uma energia, é o demo que me faz jogar. Ah, gente, eu atendo tanta gente que chega pra mim assim. É muito fácil, né, gente? Tudo que acontece na nossa vida põe a culpa nos encostos, nos espíritos que me leva, me obriga. Ai, eu não... Para que tá feio, hein? O encosto é você mesmo em 99% das vezes. É você que se faz mal. Trate de se conhecer e se melhorar. Não fica culpando os espíritos, porque eles não têm nada a ver com isso, tá bom? Só esse recadinho aí, porque olha, isso aí é uma coisa que me sabe que aqui repete muito. Me lembrou uma outra coisa que não é encosto, mas tem gente que fala que tudo é culpa do amigo, né? Também, Bem lembrado. Culpa é do cara. Tudo é do amigo. Do amigo. Aquilo é do amigo, o outro é do amigo. Tá certo. Bem lembrado, viu, doutor? Ó, quem mais aqui? Deixa eu ver. O Sebastião já foi aqui no WhatsApp da Regional. A Célia do Centro. Ô, Celinha, obrigado, querida. O toque tem causa específica que a hipnose trata, Felipe? Com certeza, o toque é um transtorno obsessivo compulsivo. É alguma coisa que tá no inconsciente muito preso e com muita vontade de sair. Então você arruma o tapetinho 10 vezes, olha 10 vezes se a porta tá trancada. Você não tem a menor ideia do que você faz aquilo. Por quê? Tá inconsciente, mas existe algo no seu inconsciente que tá fazendo uma pressão enorme para sair. Com certeza você precisa descobrir a causa disso e se livrar desse toque, querida. Quem que era? É a Célia do Centro. Viu, Célia? Um abraço, vai procurar uma ajuda aí em qualquer linha, mas vai olhar o porquê desse transtorno aí. A Shirley do Santa Cruz agora, opa, você percebeu, né? Todos os bairros, né, André? Que beleza. Agora, tá faltando minha morada do sol. Nossa audiência aqui é rotativa, amigão. Tá pensando o quê? Estamos em todos os bairros, desde o Centrão, em todos os bairros de Descalvado. A Shirley lá do Santa Cruz. Ô Felipe, Dr. Rubens e toda a equipe, eu vi na internet que alguns atores aí, são viciados em sexo. Foi o que eu vi na internet. Isso pode ser considerado, Felipe, um transtorno que a hipnose pode até tratar? Todo tipo de compulsão, todo tipo de comportamento repetitivo tem uma causa que precisa ser reconhecida. Então, sim, isso pode servir para drogas, para, sei lá, como cocaína, vícios como jogos, pode ser
até certo fanatismos políticos, religiosos, a gente pode investigar o porquê dessa pessoa. O fanatismo, quer dizer, a pessoa não usa a religião de uma maneira saudável, é uma maneira dela, por exemplo, aliviar a raiva. Ela precisa brigar com todo mundo, ela sempre precisa... Ela usa de alguma coisa porque todo o ódio que tem preso dentro dela, que a gente tem que descobrir da onde vem tanta raiva, né? Ela vai usar alguma coisa pra descarregar. Então tem que descobrir pra, de repente, livrar isso de dentro de si e não ficar aí brigando com os outros à toa, discutindo na internet só pra poder descarregar aquilo que você nem sabe o que tá, por que tá aí. Deixa eu ver aqui. Vamos pro próximo aqui. Só tô no zap, hein? Do Face tá bombando aqui. Tá uma loucura, pessoal. A Mariana do Jardim Albertina mandou pra gente no WhatsApp da Regional. Disse: parabéns pelo programa de hoje aí de vocês. Que bacana. Tô gostando muito do tema. Falei pro Dr. Rubens, para ele o seguinte: doutor, o senhor faz falta na rádio, viu? Não deixa de fazer o seu programa. É Mariana do Albertina aqui. Mariana, agradeço, viu? E com certeza agora, se a gente voltar para quinta-feira, acho que não vai atrapalhar muito no horário das pessoas e vai resolver bastante isso. Aí eu vou faltar menos. Toda quinta-feira, vamos lá. Mas é por uma boa causa, pode ter certeza. Tá certo. Oi, gente, quando ele mandou aqui pra mim, mandando boa tarde a todos, é o nosso amigo Ney do Centro, também esse é um ouvinte assíduo aqui, sempre participando com toda a nossa programação. Ney, um abraço, Ney. Ô, Ney, obrigado, viu, irmão? Doutor Felipe, sou da religião umbandista e como médium eu acredito que as doenças podem ser curadas com a espiritualidade e ajudar a cura do corpo físico através também de medicamentos. Como se dá a pessoa fazendo uma regressão para ver se há algum trauma na sua vida? Obrigado, sou o Ney aqui. Que ótima entrevista de vocês. Obrigado, Ney, pelas palavras. Ney. Oi, Ney, obrigado pela pergunta. Então, é assim, pessoal, a espiritualidade, como eu falei, a gente não pode deixar ela do lado de fora da porta. Ai, olha, agora eu tô aqui no meu consultório, por favor, os espíritos, a minha fé, tudo vai lá do lado de fora. Não é assim, né, pessoal? Então, assim, a espiritualidade pode ajudar e muito no tratamento de doenças. Mas, lembrando, se você tem uma doença, vá procurar um médico. Cada um cura a sua parte, né? Cada um vai trabalhar a sua parte. Mas com certeza a espiritualidade, os mentores, quem tem fé, vai se fortalecer para enfrentar aquela doença. Então, por exemplo, não tem uma espiritualidade correta. Olha, eu sou cristão, então Jesus vai me ajudar a superar esse obstáculo. Eu sou budista. Não, então Buda vai me ajudar. Não importa a sua crença. Não, são os orixás. Eu acredito que Nhansan vai me mandar força para passar por isso. A questão é ter fé. Qual é a sua fé não vai importar, mas a espiritualidade, quando a gente tem fé, quando a gente se conecta, mas sem dúvida nenhuma, vai empurrar-nos para uma cura, né? Aí fazendo tratamento médico, fazendo tratamento espiritual, entendendo a causa daquela doença na terapia, aí com certeza é um tratamento integral, a pessoa só tem a se curar. Então lembrando, a parte espiritual cuida da parte dela, a fé é essencial para nossa cura interior. Terapia para entender o porquê eu adoeci, porque se você adoece, a gente não pode achar no século 21, em 2025, que a doença despenca lá do alto. Ai, tava passando, peguei um câncer. Tava passando, fiquei... Tem que entender que todas as doenças têm uma causa e a terapia ajuda a encontrar, né? E a parte médica que quando já chegou no corpo vai trabalhar. Então trabalha a integralidade, que a cura, sem dúvida nenhuma, vai ser muito, muito, muito mais forte, potencializada. Então isso até me preocupa um pouco, viu, Felipe? Porque algumas vezes, raramente, a gente faz assim um diagnóstico um pouco mais complicado, alguma coisa, e eu escuto, não é raro, eu escutar da pessoa falar, não, a minha igreja falou que eu vou sarar, que eu vou melhorar, coisa e tal. E o que eu digo é o seguinte, é importantíssimo você acreditar e ter fé nisso, mas não abandone o tratamento nunca. Faça o tratamento orientado, faça o que você tem que fazer, porque tem que ser uma somatória de forças. Eu acho que você confiar só numa coisa ou em outra, etc., muitas vezes pode não dar certo e o problema acaba se acarretando, acaba aumentando, etc. Não, é um absurdo. Infelizmente tem líderes religiosos de qualquer denominação que fazem esse tipo de coisa e é um absurdo. Gente, a medicina é obra de Deus também. Então a gente tem que trabalhar a parte integral. A fé vai te fortalecer para você vencer aquilo, não importa a sua religião, você tem que acreditar em algo. Pode ser que você acredite em você mesmo. Acredito que eu sou capaz, que eu sou forte o bastante, mas tem que ter fé. Aí a religião fortalece, a terapia ajuda a entender o processo e lidar com o processo, e a parte médica vai curar o corpo físico.
único. É o tratamento integral. Muito bem colocado aí pelo senhor. Agradeço, porque realmente tem religiões que fazem esse tipo de ponderação que, na minha visão, é muito, muito irresponsável. Eu concordo plenamente. André, já estamos com 1 hora de programa. Como é que estão as coisas aí? Adivinha, doutor? Bombando. Que ótimo, que ótimo. Todo mundo elogiando aqui a nossa pauta de hoje, mais uma vez. Grande sucesso, viu? Parabéns. Se você quiser entrar com alguma pergunta a mais, aí fica aqui, eu tenho aqui, deixa eu ver, o nosso colaborador, doutor Rubens, nosso colaborador de nome Marco Rogério, conhece o Marco Rogério, jornalista? Aquele que torce pro Fluminense? E isso, o tricolor das Laranjeiras. O Marco Rogério, nosso colaborador, mandou aqui fez um comentário seguinte: boa tarde, turma, boa tarde, André. Obrigado, Marcão, um abraço, viu? Dr. Rubens e todos os amigos da Regional, boa tarde. Boa tarde, Marco. Ele fala o seguinte, pro Felipe também. O filme O Advogado do Diabo, o Robert De Niro faz o papel do diabo. Em uma cena, viu, Felipe? Ele fala que, abre aspas, a culpa é um saco cheio de tijolos, mas você não precisa carregar, fecha aspas. Ele gostaria do seu comentário dessa fala de Robert De Niro. Concorda, Felipe? Olha, eu tava tentando lembrar desse filme, eu me recordo... Ele falou que o Marco falou que é Al Pacino aqui. Faz tempo, nossa, eu lembro... Depois Robert De Niro, então é Al Pacino. Mas eu concordo... Os dois são excelentes atores. Tá em casa. Eu concordo plenamente, a culpa é realmente... esse saco de tijolos, porque se você carrega, tua vida não anda, né, gente? Vamos fazer uma terapia, porque, olha, a culpa te paralisa, te prende, você merece mais do que isso, você pode mais do que isso, né? Vamos ressignificar. Eu recebo tanta gente com culpas e eu falo assim, você fez com intenção? Não. Você sabia que você estava fazendo mal pra você ou pra outra pessoa? Não. Então por que você tá carregando isso? Ah, mas porque eu errei. Ok, mas você errou porque não tinha consciência do erro que estava cometendo. Se você aprender isso, de repente se machucou alguém, se desculpar, vamos seguir em frente e tentar não repetir mais esse comportamento, mas ficar preso no que passou é uma perda de tempo, né? A melhor maneira de compensar o mal feito é fazendo coisas boas. Continue vivendo, honrando a sua família com muito amor, com uma alegria, olhando pra frente, tá, gente? A culpa, realmente, essa afirmação foi excelente. Faz todo sentido. Ô Felipe, tem uma dúvida aqui da ouvinte, doutor, rapidinho, da Eunice do Colonial, sobre um assunto que estávamos falando aqui sobre a hipnose. Ela disse o seguinte, Eunice: pode fazer de livre vontade, Felipe, ou tem que ser encaminhada aqui no caso? É o início do Colonial com a gente. Não, você pode ir buscar um terapeuta, né? Só que, por exemplo, no meu caso, nós vamos ter uma sessão inicial de avaliação para que eu veja se a hipnose vai contribuir com o seu caso. Se eu achar que você não está preparada ou que o motivo não é algo que a gente vai ter sucesso usando essa técnica, aí nós não vamos fazer. Então tem uma avaliação inicial, né? Por causa dessa responsabilidade mesmo. Tem muita gente que vai procurar achando, eu repito, que é muito glamuroso. Mas quando aquele baú abre, a gente tem que estar preparado porque vai sair lá de dentro, né? Então procure sempre um profissional qualificado. É muita gente participando, não para, Dr. Rubens e Felipe, tá uma loucura realmente. Talvez a gente não vai nem conseguir fazer todas as perguntas ou comentários da galera. Como sempre, né, André? A gente até pede desculpa e depois uma outra ocasião. Deixa eu fazer até só da Marcelina, se o senhor me permitir, só claro. Essa daqui, que é uma colocação muito interessante, uma pergunta muito interessante da Marcelina, ela que é da Vila Albertina. Amigos e amigas aí, como é que a gente explica, ô Felipe, como é que a gente explica que conhece uma pessoa há pouco tempo, você foi lá conhecer uma pessoa há pouco tempo, e sente que você já conhece essa pessoa há muito tempo? Como eu sempre digo, tem que analisar cada caso, não existe fórmula pronta. Pode ser que essa pessoa, vamos lá, na mesma forma que eu falei do inconsciente, tenha traços, tenha comportamentos de uma pessoa que em algum momento da sua vida você já se conectou e remete àquela, né, àquela sensação boa e parece que você já conhece a pessoa há um tempão, como pode também ser um reencontro de outras vidas, né? Eu sempre deixo aí para as pessoas que têm a fé reencarnacionista, eu deixo isso muito aberto, cada um acredita naquilo que lhe convém, mas deixo em aberto essa possibilidade aí também de ser um encontro de outras épocas. Na regressão, também é a mesma coisa, às vezes a pessoa regride para outras vidas, mas se ela não tiver essa crença, tá tudo bem, a gente trabalha de acordo com aquilo
que o cliente traz, tá? Mas às vezes acontece também dela retornar para outras vidas. Eu tenho um caso que eu trabalhei com 2 técnicas diferentes, com 2 meninos, Dr. Rubens, eu não atendo adolescente, tá? Não gosto, não é a minha área, eu atendo maior de idade, mas os pais insistiram muito, porque o caso já tinha passado por vários psicólogos, barará, e não tava rolando. 17 anos. E os 2 não se conheciam, em pontos diferentes da cidade. Os 2 estavam para ser expulsos do colégio por mau comportamento. Um deles tinha um desejo de entrar na escola e matar todos os colegas. Vejam que casos assim muito complexos, tá, gente? E olha que interessante, eles na regressão, adolescentes, 17 anos, ambos voltaram para uma época em que eram soldados nazistas. E hoje os colegas de classe eram algumas das pessoas que eles fizeram mal. Então o bullying que eles faziam com esses jovens despertou aquele ódio interior lá daquela outra vida. Eu sei que é muito de crença, peço desculpa para quem não é dessa linha, mas é só para abrir a mente de vocês como as coisas são. Então os 2 naquela ocasião eles relembraram 17 anos que foram soldados nazistas, mataram muitas pessoas infelizmente, e aí muitas dessas pessoas que eles mataram estavam na escola hoje judiando deles, e aí eles não aceitavam essa interação. Foi assim um caso clássico, quase que eles foram expulsos, podia ter realmente acontecido uma tragédia pior. Mas eu deixo isso aí só como exemplo para quem acredita dessa área, né, gente? A gente não pode ficar preso só nessa linha aí, a gente tem que também saber seguir aí com o coração de cada um. Boa tarde, André, boa tarde, Dr. Rubens, Dr. Felipe também, boa tarde, parabéns a todos vocês pelo programa de hoje, como sempre, um programa super bem explicado. Quem nos mandou aqui foi a nossa amigona Ivone Planck, Fazenda São João da Furna, tá curtindo a nossa transmissão. Ivone, prazer, um abraço. Obrigado. Ivone, obrigado. Obrigado, Ivone. Alguns abraços por Face aqui, eu sei que o tempo tá passando muito rápido. Vamos ver aqui, o Zé Felipe com a gente no Face, obrigado Zé, Dinalva no Facebook, né, o Ismael mandou um salve aqui pra nós, valeu Ismaelzinho, um abraço garotinho. Vai Parmeira! Vai Parmeira! José Roberto Martins pelo Face, quem mais aqui, vamos ver, o Diogo Espetinho tá com a gente aqui na transmissão simultânea, o Diogo tá mandando um abraço falando, parabéns, Regional, pela entrevista. Ótimo assunto. Um abraço a toda a equipe. Valeu, Diozinho. O Diogo tá com a gente aqui também. Abraço, vereador. Abraço, José aqui. Felipe. Beleza. Inclusive, vocês me permitem, eu tô gravando um podcast com o Dr. José Felipe sobre saúde mental, sobre medicina integrativa. Se preparem que logo vai sair por aí. Legal. Tudo de bom pra galera aqui do Face. Marli Bertini, já falamos aqui o nome dela. Abração a você. Enfim, todo mundo aqui. Edileuza Ferraz. Enfim, toda a galera tá bombando. Doutor, reta final? Eu só gostaria de entrar mais um assunto aqui para a gente partir para a reta final. Vamos lá. Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que uma coisa muito importante na vida é a mudança de hábito. A mudança de hábito é uma coisa muito dificílima você aceitá-la. Isso ajuda em muita coisa, até no tratamento de um colesterol, de uma diabetes, numa obesidade, uma série de fatores. Como é que eu entendi até agora que você colocou muito dessa transformação emocional, transformação pessoal, isso seria uma mudança de hábito. Como poderia ser feito, se identificar esses bloqueios, se interagir, começar a aconselhar essa mudança? Então, a gente na sessão vai identificando esses comportamentos que estão atrapalhando a pessoa. E aí a gente vai ajudando, tentando criar, incentivá-la a uma nova rotina em que ela elimine esses comportamentos que são negativos. Então, assim, na minha abordagem, a gente fala que toda doença tem um fundo emocional, uma explicação. Então, o colesterol, pessoas que têm aquela barriga muito grande, assim, que sabe, até cai aquela barriguinha, a gente fala que é uma pessoa que está deixando muitas oportunidades passarem na vida dela, porque vai acumulando energia como se ela estivesse guardando para algo que é o quê? Que nunca chega. Então é uma pessoa que a gente fala que posterga muito, uma pessoa que adia, uma pessoa que não tem uma vida ativa, não faz atividade, mas também em outras áreas é uma pessoa que deixa as oportunidades passarem. A gente fala que problema no sangue é uma pessoa que a vida não tá fluindo. Pessoa que tem problema de sangue, de circulação, a vida parou em algum momento, tá tendo muita dificuldade, ela vai desanimando. Então isso é na minha medicina integralista, é nossa maneira de ver as coisas. Mas de qualquer forma, a gente vai analisar e incentivar a pessoa a mudar comportamento, né? Porque já dizia aquela frase: não adianta eu fazer tudo igual
e achar que o resultado vai ser diferente. Se eu quero um resultado diferente, eu tenho que ter mudanças no meu comportamento. E eu, particularmente, cobro muito meus clientes. Vamos lá, vamos mudar, vamos fazer. Se você tá aqui é porque você consegue. Então não existe uma formulazinha mágica. É água mole em pedra dura. De tanta insistência, de tanto convencimento, etc, etc. É tipo isso. Para a pessoa chegar a esse ponto, né? Se ela tá bem orientada, se ela sabe o que ela precisa fazer e o quanto aquilo tá atrapalhando a vida dela, fica mais fácil. Com certeza. Teria que ter uma boa orientação. André, vamos para nossa reta final agora. Deixa Você quer mandar um abraço aqui, doutor, no Face. Quem mandou aqui pra gente aqui, ó. Quem tá na nossa audiência, aliás, está na nossa transmissão simultânea lá no Facebook. Aproveitar e mandar um abraço para toda a família Panoni, sempre com a gente, né? O nosso prefeito Luizinho Panoni. E o pai do Luizinho aqui, Luiz Antônio Panoni. Parabéns, Felipe, que excelente entrevista. Obrigado, viu, doutor Luiz Antônio Panoni com a gente aqui no Face, nos acompanhando. Obrigado. Eu sigo o Panoni nas redes sociais, um abraço, gosto muito dele, meu pai também gostava demais, um cara fantástico, ele e a família dele. Valeu, abraço a todos vocês aí, família Panoni, viu? A Amália LG parada com a gente, mandando um abraço aqui. Um abraço, Felipe, Renata Moreira, família toda ligada. Beijo, obrigado. Tudo de bom, quem mais aqui? Zé Roberto Martins com a gente também, né? Parabéns, tudo muito útil, viu, para a humanidade. Que entrevista maravilhosa. Ó, tá todo mundo elogiando, viu, Marcão, a nossa pauta de hoje aqui, todo mundo feliz aqui da vida, com muitas explicações aqui do Dr. Felipe. Dr. Rubens, e aí? Agora a reta final? André, no programa de hoje a gente procurou aqui mostrar uma alternativa, né? Que é a medicina da maneira que a gente conhece, muitas vezes sozinha ela não consegue resolver a grande maioria dos problemas. Então a somatória de forças, a somatória de profissionais trabalhando, com certeza ajuda muito. Antes de encerrar, gostaria aqui que o Felipe fizesse as suas considerações finais. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a entrevista. Sei que muitos amigos queridos ouviram. Agradecer o pessoal maravilhoso da Regional que me tratou com muito carinho. E estou aqui à disposição para o futuro, se houver mais dúvidas sobre espiritualidade, hipnose, constelação, o que for, para a gente discutir dessa forma tão respeituosa que foi. Muito obrigado, doutor. A gente que agradece a sua presença. André, eu acho que mais uma vez missão cumprida, né? Missão cumprida, opa. Então estamos aí. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês, tanto no Face como pela Regional FM. Prazer muito grande recebê-los. E lembrando sempre, o programa existe por causa de vocês e para vocês. Então, um carinho todo especial, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até a próxima sexta-feira. Até mais. Bacana, doutor, é isso aí. Deixa eu só, antes de finalizar aqui, reta final. André, deixa eu só fazer um adendozinho aqui, porque apesar que amanhã eu devo estar aqui, eu vou falar, porque domingo é aniversário do meu filho, doutor Nicolas. Nicolas, então ele está fazendo aniversário, mas eu venho aqui amanhã. Aqui para antecipar e desejar os parabéns para ele no domingo. Com certeza ele vai ficar feliz da lembrança. Estar com a presença do doutor amanhã também aqui no nosso sabadão, né? Tá certo. E precisamos trazê-lo aqui novamente. Aquele bate-papo nosso lá foi muito bacana, né? Muito legal. Com certeza. Certo. Com certeza teremos outros programas trazendo bastante informações a todos os nossos queridos ouvintes e a galera do Face também que nos assiste. Bom, de minha parte aqui eu vou agradecendo a todos, só lembrando o seguinte, me perdoe se eu não conseguir ler o seu comentário, a sua pergunta, porque é muita gente. Por isso que a gente agradece de coração imensamente essa audiência maravilhosa no rádio, através do WhatsApp. Agradecer a parceria também do Regional Notícias, né, com as perguntas. E depois vai estar lá à disposição de vocês, lá no, né, Jefferson, você manda lá pro YouTube também, da nossa página do Regional Notícias. Antes de encerrar aqui, eu tenho que agradecer os nossos parceiraços, os nossos anunciantes maravilhosos que estão com a gente em todas as transmissões simultâneas entre rádio e Facebook. Supermercado Franzin, amigo Silvio e toda a equipe, muito obrigado, viu? Mais uma vez aqui, a Escola Ensina Mais Turma da Mônica, Jonas Serantola, valeu Joninhas, a Gabriela, né, o nosso amigo também, o Arnaldo, vai Arnaldo, abraço Arnaldinho. Abraço a todos então da Ensina Mais Turma da Mônica, Essencial Engenharia através do nosso amigo Hélio e a Ariane, muito obrigado. Supera Negócios Imobiliários através do nosso amigo Gustavo Risse. De minha parte, o meu muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Tchau pra todo mundo, valeu Jefferson, toca aqui garotinho, Jefferson, a nossa equipe 98.7, a Mônica Nogueira, Tico Lima, Sandro, Thalita, enfim, toda a nossa equipe. E amanhã, sabadão, nós vamos ter um encontro marcado, como de costume. Sabadão é dia de quê, Jefferson? Fala, prefeito. Fala, prefeito. Fala, prefeito. Amanhã, prefeito Luizinho Panoni, junto com a gente aqui, trazendo todas as informações da semana, o trabalho aí frente à prefeitura, né? Os projetos, tudo isso e muito mais com Luizinho Panoni. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Amanhã eu tô no rádio às 8 horas no Sabadão Regional. Valeu!